Falando em apoio, né, Pavinato? O PT tá apoiando aí a regulação das redes sociais, né? E agora o PT, por meio da Glaze, você que adora... Gosto muito. A Glaze... A voz dela é especial. Já deixou claro que vai apoiar o MST na CPI do MST. Apoiar, não defender. Ela não vai deixar que nada de mal aconteça hoje. Blindar. Olha aí, cara, o que a gente tem a falar, pelo amor de Deus, sobre essa situação? Né, Felipe Monteiro? Eu vou até te dar a palavra antes. Você tá caladinho, eu sei. Tá tendo pouco argumento para defender, que eu sei que não tem como defender muitas coisas. O MST, uma presidente de um partido que diz na cara dura que ela vai defender. A gente sabe que vai defender, né? Porque o Stedley estava na China. É óbvio. Quem era? O presidente do MST estava na China com o Lula. O MST tá no conselhão do Lula. Sim, tá no conselhão do Lula. Tá no INCRA do Lula. Então, a gente já sabia. A gente já sabia que ia defender. É aquela coisa, não vem com essa de CNPJ. Agora, até quando vai defender na cara dura um movimento que eu me recuso a chamar de social? Eu chamo de movimento criminoso. Crime. E porque se eu tivesse terra, que eu não tenho família. Mas é a mesma coisa. Famílias movimento com terras. social, movimento criminal é a mesma coisa. Tudo é social. Se invade minha terra, com certeza ia levar bala. Porque é minha. Eu trabalhei... Bala chita. Eu trabalhei pra comprar uma terra. Eu suei pra vir um bando de vagabundo que não trabalhou pra invadir o que eu paguei com o meu trabalho. Me desculpa. Não, vai, tá fazendo sinalzinho de negativo. Não é... Fala então, discorda, vai. Vamos lá. A relação do povo com a terra não tem nada de meritocrático. Primeiro ponto é esse, né? O Pavinato brinca comigo quando fala da Sesmaria, né? Mas se você for pegar, por exemplo... Não, se você for lá pra trás, a gente vai sair. Eu vou falar da Casa das Sete Mulheres. Não vou chegar nesse ponto, não. Vamos lá. A posse, a terra no Brasil, sempre foi uma questão de posse, né? A coroa de Portugal dava posse para as pessoas produzirem e se utilizarem, né, da terra, né, explorar a terra, né. Em 1850 foi a primeira regra que teve, criando uma forma de você comprar terra. Antes era proibido vender terra. E só foi feito isso porque o Brasil assinou um tratado com a Inglaterra falando que não ia ter mais tráfico escravo no Brasil, não é? E o que aconteceu com isso? Isso que é importante destacar. Ele tá falando de história. Vamos deitar? Vamos dormir? Vamos dormir. Quando ele parar de falar da história do Brasil, eu vou falar até o final. Vou falar até o final. Vai, pelo amor de Deus. Criaram o instrumento de comprar a terra para os escravos não poderem adquirir a terra. Então, assim, a questão da terra no Brasil já acabou a história. Pronto, acabou? Sempre foi. Pelo amor de Deus, fala presente, irmão. Sempre foi um problema. Tudo é um problema, viver é um problema. Não tem nada de meritocracia nisso. Agora, uma questão que a Carol pode falar melhor do que eu, porque a Carol realmente é do agro mesmo, é do agro que eu acredito, que é algo que realmente produz, né? Quando o MST foi criado e foi formado, ele foi formado por algo legítimo, né? Reforma agrária no Brasil. Numa época em que o povo, a população... Quando parecia ser algo sério. 80% da população vivia no campo e 20% na cidade. Hoje em dia a lógica se inverteu e está completamente diferente. E o MST, ao contrário de muitas pessoas falam, é um movimento sério. É um movimento sério que tem pessoas ruins em determinadas situações. Então não dá para você descredibilizar o movimento inteiro por conta de determinadas pessoas. Em primeiro lugar, Felipe, não existe... Mas as lideranças são bandidas, cara. Não Esse que é o problema, não é? É quando você fala liderança... Tem várias lideranças, criado. Tem várias lideranças. Qual é a liderança que manda? Fala a verdade. Movimento sério é um movimento que age de acordo com a lei, procura soluções de acordo com a lei. A lei muda. Não. Olha só. Pera só. Há pouco tempo atrás era proibido de divorciar. Movimento... Mulher era proibido de votar. Deixa eu só te lembrar, só um minuto, Alfredo. Eu só quero te lembrar que o José Rainha foi preso. Lei muda. Eu só quero te lembrar que o José Rainha foi preso por extorsão. Quando não era proibido, quando era proibido divorciar, o movimento de gente querendo divorciar conseguiu a lei. Acabou o movimento. Aí quando entrou a reforma agrária na nossa lei, por que continua? A questão é a seguinte, pessoa que tem dinheiro de dia faz lobby descaradamente no Congresso Nacional. O MST tem como única forma de manifestação
né? De pressionar. Não, isso está errado. Eu não vou falar que está certo invadir terra produtiva, invadir terra, mas às vezes cercar, às vezes se manifestar para buscar a reforma agrária, é assim que o movimento cresceu e funcionou. Não, tá bom, mas essa CPI... O MST tem uma tecnologia social. Vamos pôr no centro aí. Tem a cisterninha do bolso. Vamos pôr no cerne a discussão. A questão da CPI são as invasões do MST. Fica melhor assim? Exato. Sabe por quê? As invasões do MST. Não, sabe por quê, Felipe? Na verdade, Felipe, é o mais alto ritmo de invasões nos últimos 7 anos. É o mais alto ritmo de invasões. Eu não tô legitimando. Mas a gente tá falando de invasão. A gente tá falando do direito do povo de ter sua terra. Eu não tô legitimando a invasão de terra. Mas é natural que um governo dito de esquerda chegue ao poder, o movimento para pressionar, né, a evolução da reforma agrária no Brasil, que era fazer esse tipo de pressão para ela só avançou quando o governo não era de esquerda, ou seja, teve 420 mil títulos em 4 anos e 98 mil títulos em 8 anos de Lula. É pouquíssima diferença. É o dobro. Mas é ruim também. Menos tempo. É ruim igual. Eu não tô entendendo. 400 mil é pouco, 5 mil libras é pouco. É ruim igual. O que é muito para você? Nós estamos discutindo o indiscutível, Felipe. Deixa eu te falar uma coisa. O setor que produz precisa ter a segurança jurídica do direito de propriedade. O MST produz também, tá? Só um pouquinho. O MST produz também, tá? Produz terror. Agricultura familiar. Segurança. Não. O MST... Responsável por 35% da... Tá errado, tá errado isso aí. Pode parar. 35%. Pode parar. Terra dos outros. Pode parar. Não. Espera só um pouquinho. Eu vou falar, dado da Embrapa. 35%. Dos 65 itens da cesta de alimentação agrária, o MST... Não a MST. Toda a agricultura familiar e pequena... Dos 65 produtos da cesta agrária, ela é responsável por 5,7%. Quando nós excluímos trigo, quando nós excluímos mandioca, não é relevante. Quando nós excluímos alguns outros produtos que são industrializados, essa proporção passa para 30,1%. O que eu falei. O que na média dá 23%. Não é relevante? E, pessoal, posso colocar mais um cenário aqui? Mas não é o MST. Eu estou falando do pequeno produtor rural que consegue ter um CNPJ e entrar no mercado. Para trabalhar. E esse que conseguiu entrar no mercado, conseguiu depois que o genocida deu para eles título de terra. Outra coisa, gente, vocês já perceberam no karma que é também? Aí eu vou entrar na efetividade do programa social, que é a reforma agrária, que hoje não faz mais sentido. Isso eu falo com toda a convicção, porque eu vou atrás disso. Agora, ninguém mais do MST quer me explicar, né? Porque eu já pesquisei muito, já fui em assentamento para entender como é que funciona. Já recebi muitos vídeos dessas escolas rurais que o MST domina, inclusive faz parte das políticas municipais. Eles não conseguem nem mexer ali, porque os líderes municipais do MST eles dão votos, muitos votos para os prefeitos não conseguem mexer naquelas escolas rurais que fazem uma milícia de alunos. Eu recebi já vídeos de crianças gritando: essa terra é nossa, é uma coisa aterrorizante. O MEC não consegue nem entrar ali. Então esse é outro crime que tem que ser investigado, não vai ser nessa CPMI, mas é outro crime. E a gente tem que falar assim na efetividade desse programa social, porque quando você dá só terra para alguém, você dá um karma para aquela pessoa, porque para produzir hoje em dia o que é relevante mesmo para a produção agropecuária, 60% da relevância é tecnologia. Como que um cara que já está extremamente vulnerável vai ganhar aquela terra totalmente sem máquina, sem dica nenhuma de como que faz a produção, sem dinheiro, sem capital para comprar insumos? Como que ele vai conseguir fazer algo que prospere? A gente está colocando, e isso é estudo também já realizado, a gente está colocando essas famílias ainda mais na vulnerabilidade. Então, além de tudo, além de ser máquina de manobra do MST, porque eles acabam se juntando e arrendando todo aquele espaço que eles receberam no assentamento. Então tem vários crimes, um atrás do outro, nesse processo que era para ser legítimo, era para ser justo, mas acaba só usando essas famílias vulneráveis, colocando elas ainda mais em vulnerabilidade, e os líderes do MST conseguindo cargo em governo. Esse que é o grande problema. A cada invasão que eles fazem, eu já falei isso aqui, eles conseguem avançar uma casinha, que é cargo no governo. É isso que eles querem. Não, mas tem outra coisa. Esse movimento super terrorista, esse é o nome desse movimento. Eles querem acuar as pessoas.
Eu tenho amigos dormindo com arma debaixo do travesseiro. Eles querem na fazenda. causar o pânico, o terror. Sabe por quê? Porque eles querem fazer isso como uma forma de a política fazer o que quer e começar a prestar atenção nisso aqui. Isso é uma questão emocional, subjetiva. Esse Stedley é um criminoso internacional, porque ele invade terra. Ele anuncia que vai invadir. O Zé Rainha é pior. Mas ele tá com a carteira de vacinação em dia. Olha só, ele anuncia que vai invadir o direito de propriedade daquele que produz e gera divisa para o Brasil. Em que lugar do mundo que se aceita uma coisa dessa? Vai viajar um dia depois com o Lula. Exatamente. Então, sinceramente, José Rainha tá preso? Tá preso porque foi tipificado numa ação. Qual é o tipo penal daquele que diz, nós vamos invadir terra? Nós vamos invadir propriedade privada. Existe um tipo penal para isso? Isso é crime. Se ele falou isso, ele está dentro de um tipo penal e o Ministério Público tem que tipificá-lo como criminoso. Ele não pode andar no avião presidencial, porque é a mesma coisa de eu te dizer o seguinte, Pavinato, um cara ligou na sua casa e falou que vai assaltar a sua casa. Aí o governador chama ele para conversar e tomar um café no palácio. Que segurança que ele vai te dar? Se o governador é o chefe da polícia? Não pode! Nós estamos hoje sendo governados por quem manda na polícia e manda nos bandidos? Que negócio que é esse? E por que a Gleisi